Eu mostrar a palavra, irmãos. Um anjo aparece a Gideão. No livro dos Juízes. Se alguém encontrar primeiro, irmãos, passa para nós a página. Capítulo 6. 6, essa página. A minha está na 263. 263? É na minha. Um anjo fala com Gideão, irmãos. Capítulo 6, do versículo 11, do livro de Juízes. Se todos acharam, com a ajuda e a guia de Deus, vamos fazer a leitura da palavra. Amém. Amém. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondendo: ai, meu Senhor, ai, se meu Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que é o que comigo falas. Rogo-te que daqui não
te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente. Eu ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que volte. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, de uma éfa de farinha e carne, pô-lo num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho. Ele o apresentou, porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e o bolo, os asmos, e põe sobre esta penha, e verte o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu, e pondo o cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquele mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor, ao teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortarás do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo eles a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e os bosques que estavam de pé, ao pé dele, cortada. E segundo o boi foi oferecido no altar, de novo edificado. E uns aos outros disseram, quem fez essas coisas? Esquadrinhando, inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós
por Baal, livrá-los-ei vós. Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. E se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar, pelo que naqueles dias lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os medianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após dele. E enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Esser, e Zebulon e Naphtali, que saíram ao encontro, e disse Gideão a Deus: se há de te livrar a Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e o orvalho estiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra. Então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. Então se sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Procurei resumir a palavra, irmão, mas o Senhor não permitiu. A palavra bastante comprida. Mas não importa, o importante é o que o Senhor tem para falar com a nossa alma. Glória a Deus. O povo de Deus, irmãos, todo o tempo enfrentaram as lutas. Saíram do Egito, caminharam por aqueles desertos, mas ainda quando estavam nas suas terras, irmãos, estavam cercados. Nós vimos aqui que a luta de Gideão era para se livrar dos medianitas, irmãos. Então, quando os juízes, irmãos, entraram no compromisso de livrar o povo de Deus, irmãos, naquela época Israel não tinha um rei. Naquela época, irmãos, as coisas estavam para eles uma situação muito difícil. Porque quando, irmãos, se tem um monarca, tem ali um rei reinando, então ali tem um exército, tem tudo, as leis, tudo funcionando. Mas na época dos juízes, irmãos, nada disso tinha. Não tinha um rei, não tinha nada. Eram os juízes que lutavam, irmãos, se ajuntavam com o povo, pegavam suas espadas e tentavam fazer o que podia, livrar o povo da situação, como aqui nós vimos, da fome.
Então, porque eles perseguiam o povo para tirar tudo que eles tinham, tirar os alimentos, como nós vemos aqui, Medianita. Medianita era um povo, irmãos, que eles não queriam o território de Israel. Eles queriam entrar, como em outra parte na palavra fala assim, que eles vinham, irmãos, e sortavam os camelos no meio das plantações. Sortavam milhares de camelos e entravam moendo tudo. Então eles amavam fazer esse tipo de coisa. Amavam ir lá e fazer uma derrota, ir lá tirar tudo o trigo, porque eles sabiam que o povo precisava daquilo ali para se alimentar. Então, quando o anjo apareceu para Gideão, irmãos, Gideão estava numa prova ardente, terrível da sua vida, porque tudo que eles faziam para o povo se alimentar, eles vinham e levavam, carregavam tudo. Bendito é o nome do Senhor. Então, Gideão, nós vimos aqui que ele estava no lagar, irmãos, malhando trigo. Lagar é lugar de pisar uva. Glória a Jesus. Vê quando a vida do crente tem que estar na prova, irmãos. Deus permite, nós tem que passar por aquela prova. Bendito é o nome do Senhor. Porque Deus podia bem revestir Gideão. E Gideão, irmãos, põe tudo no lugar e aquele povo não invadia as suas terras. Mas o Senhor permitiu. Então veja bem, quando o anjo chegou, ele malhando trigo, irmãos, no lugar de pisar vinho. Então está muito claro, irmãos, que ali era um buraco. No lugar de pisar vinho, eles faziam um local ali, e ali eles ponhavam a uva e moía aquela uva ali, pisava aquela uva para tirar o vinho. Então Gideão, para se esconder dos medianitas, entrou lá dentro daquele buraco para malhar trigo. Trigo se malha num lugar aberto. Põe ali alguma coisa ali, vai malhar, o vento bate, vai levando a pá embora, irmãos. Mas dentro de um buraco malhar trigo. Olha a prova de Gideão, glória a Jesus. A gente não resiste, irmãos, à presença de Deus quando começa a falar na palavra de Deus. Santo é o Senhor. Aí nós começamos a analisar, é igual a nossa vida, é igual ao nosso passado. Santo é o Cordeiro de Deus. E Gideão ali fazia de tudo para livrar. Mas como santo é o Senhor, se ele virasse as costas, eles vinham escondidinho e carregava tudo e levava embora. No outro dia caçar não tinha mais. Entrava nas roças, levava. Era um povo que mais perturbou em cima da terra, aleluia. Os medianitas, eles não queriam territórios, não queriam chegar e tomar uma cidade para eles, não. Eles vinham e levavam tudo que era o alimento deles, levavam embora, para ver o povo sofrer, para ver o povo gemer. E Gideão, irmãos, ele chegou a um ponto que ele já tinha até se covardado já, porque a prova era demais. Chegou um ponto que ele falou, não aguento mais, Senhor. Gideão estava ali, quando o anjo, pode ver que quando o anjo falou com ele, ele falou, mas se Deus é conosco, como que nós estamos nessa situação? Olha, então o que foi feito das obras que Deus fez quando nossos pais saíram do Egito? Então veja bem que ele quis contradizer o anjo, não entendendo que era o anjo que estava ali. Mas quando o anjo falou, não, o Senhor é convosco, o Senhor é contigo, então ele deu uma animada e falou, então espera aí, eu vou lá e vou buscar o meu presente, né? E trouxe ali, não tinha nada para fazer, irmãos. Pegou ali um pouco de carne, cozinhou, trouxe lá o caldo daquela carne. Não tinha condição nem de fazer um holocausto com caldo, irmão. Não faz holocausto, glória a Jesus. Então isso tem dia, irmãos, que nós não tem força nem para falar com Deus, não tem força nem para orar, não tem força, glória a Jesus. Então era o que ele tinha. Por isso quando ele chegou com a carne na panela, o caldo na outra vasilha, então ali o anjo falou, despeje em cima da penha. Não tinha como ele ir lá oferecer, não tinha sangue para oferecer. Glória a Jesus. Então ele pegou e foi, fez o que o anjo mandou. Quando derramou aquele caldo com aquela carne lá misturado,
Bendito é o nome do Senhor. Em cima daquela pedra o anjo estendeu o cajado e o fogo do céu desceu e lambeu aquela oferta, ainda por misericórdia. Santo é o Senhor. Então veja bem, então assim, irmãos, é a luta daqueles que querem um dia ver Deus. É a nossa luta. Santo é o Senhor. O desejo dele era de defender Israel, mas não estava dando conta. Tinha ali vários, ali um exército junto, não era o maior, como ele mesmo disse, que era um dos menores, mas estava ali junto. Então, aí quando o Senhor, ele viu que era o anjo, ele até falou com Deus, falou, agora por certo eu vou morrer. Aí Deus falou, não, pouparei a tua vida, não vai acontecer nada, fica em paz. E aí mandou que ele fosse destruir os bosques de Baal, que era seu pai, era adorador de ídolo. Era, irmãos, o que levantou a estátua de Baal ali. Então ele pegou e aí o Senhor falou, vai lá, derruba a estátua de Baal, chama os seus homens, vai lá, derruba, entra nos bosques, devora tudo, e depois vocês pegam o boi dele, pediu um boi melhor. Nós vimos aqui que foi, parece, o segundo boi, salvo engano. Era um boi muito bom que ele tinha, que ele oferecia só para Baal aqueles animais. Mas o Senhor falou, não, vai lá e pega, porque eu vou fazer uma obra. Então eles pegaram e ainda com medo, falou, não, vamos de madrugada então. A prepararam para entrar de madrugada, destruir o bosque, derrubar a estátua e pegar o boi e levar e sacrificar de acordo com o Senhor pediu. Então ali o Senhor recebeu a oferta, preparou aquele boi para eles sacrificar, porque eles não tinham o que sacrificar, nem altar não tinha mais. Santo é o Senhor. Mas o Senhor mandou, ergue um altar aí e vai ficar registrado nesse lugar, vai ficar marcado. Santo é o Senhor. Então o que o Senhor marca num lugar na nossa vida é ali. Glória a Jesus. É por isso que às vezes nós não entendemos e nós queremos contradizer com Deus e falar, não, Senhor, eu tinha que estar em tal lugar que eu estava melhor. Não, o lugar melhor é a presença de Deus, é estar diante do Senhor, porque a situação de Gideão estava complicada, mas quando o Senhor colocou, falou, não, eu vou entrar, vou tomar os caminhos, então acabou a complicação. O Senhor começou a agir, começou a trabalhar. Santo é o Senhor. Então assim é a nossa vida, irmãos. Nós estamos na mesma luta para vencer, para um dia ir embora dessa terra. Eles não tinham só os medianitas também, não. Eles tinham outros lá que não tinham dó, que não vinham só buscar alimento, que vinham e tiravam a vida deles também. Como os filisteus. Os filisteus era naquela época o povo que mais tinha arma forjada de guerra. Santo é Deus, estava tudo armado, tudo preparado, irmãos. Então, e quantos outros que tinha, além dos filisteus? Então, quantas nações tinha contra eles? E eles foram vencendo, foram lutando, até o dia que Deus usou de Samuel. Deus usou de Ana, irmãos. Às vezes nós lemos a Bíblia e não percebe, mas Deus usou de Ana. Quando ela ofereceu, ela ia para o templo e não tinha resposta, muito tempo. Então ali um dia ela chegou. Aí ela falou, hoje eu preciso que Deus me responda. Então aquele dia ela falou assim, eu preciso de um filho. E é tudo que ela dizia, toda vez que ela ia, porque quando eles iam para o templo era uma vez por ano. Não é igual nós, vem todo sábado aqui, era uma vez por ano que eles faziam aquelas ofertas, irmãos, para perdoar seus pecados. Então quando ela decidiu dentro dela, ela falou, não, Senhor,
eu preciso que o Senhor me dê um filho, e se o Senhor me der um filho, eu vou levar ele para te servir na tua casa. Então, quando ela fez essa oferta que mexeu com Deus, o Senhor Deus não resistiu à oferta de Ana. Falou: será concedida a tua petição. E deu Samuel. E ali o Samuel ficou ali muito tempo, irmãos, no tempo, se for falar tudo aqui, até o dia que Deus deu 3 ministérios para Samuel. Samuel já era juiz, sacerdote, irmãos, e profeta. Então Deus mandou que ungisse. Foi ungido Saul primeiro, que desagradou a Deus. Depois Deus falou para ele ungir Davi. Cruzou o estado de Israel e foi ungir Davi. Então, a partir do momento que Davi foi ungido, irmãos, aí Israel mudou a cara. Foi o rei que melhor reinou na terra de Israel. Até o dia de hoje eles falam isso. Porque pela ordem de Deus, irmãos, o Senhor entrou e levantou aquela nação. Ponhou eles no lugar alto. Deu para eles, irmãos, uma monarquia. Deu para eles um exército. Deu para eles as leis, e ali foi se aperfeiçoando, e ali o povo pôde sossegar mais um pouco. Mas na época dos juízes foi a época difícil de se passar naquele lugar. Bendito é o nome do Senhor. Mas venceram, e hoje estamos nós aqui, glória a Jesus. E nós temos uma monarquia forte, bendito é o nome do Senhor, que não é o monarca dessa terra, glória a Jesus, que não foi colocado por Samuel, mas foi colocado pelo Pai, glória ao nome do Senhor, e Ele está reinando sobre seus filhos, bendito é o nome de Deus. Se Davi fez algo bom por Israel, e o Senhor Jesus, o que não fará pelas nossas almas? Santo é o Senhor. Então esta é a força que nós temos para lutar, é o renovo na nossa alma. Bendito é o Senhor. Imagina nós estivéssemos esperando de Gideão: será que vai sobrar um pouquinho de trigo lá dentro daquele buraco? Glória a Jesus. Tem dia que a nossa vida parece que desce para baixo, parece que está dentro do chão, glória ao nome do Senhor, mas chega a hora que o céu dá uma ordem e fala: agora eu te levanto, eu te ponho por cima, santo é Deus, para que o teu nome, glória a Jesus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, você possa ter um pouco de refrigério na tua alma. Então, se nós for ver, todos passaram os seus processos, e muitos passaram difícil, foi com muita dificuldade, muita crueldade. Então, por isso o adversário tem uma ira tão grande dessa igreja, desse povo, porque ele sabe o prêmio que cada um tem, que for fiel, que vencer isso tudo aqui, para morar com Deus na sua glória. Sabe que o prêmio é grande, a vitória vai ser muito grande. Então vale a pena, glória a Jesus. Mas vamos ficar na comunhão, que o mesmo anjo que foi lá, por certo, Deus enviou para estar ali com Gideão, e enviará também no nosso caminho, porque senão nós não aguentamos, irmãos, nós não aguentamos. Chega um momento que nós não conseguimos mais andar, não conseguimos mais, parece que tudo neutraliza a nossa vida, mas é tudo permissão de Deus. Quando chega o tempo de Deus na nossa vida, irmãos, Ele tira nós de dentro do buraco, e nós glorificamos o seu nome. Então um dia nós vamos sair daqui dessa terra, e vamos voltar para a nossa casa, onde os medianitas não vão entrar lá para tomar o alimento, não vão para tirar nada do que temos, irmãos, no reino da glória de Deus, que Deus Pai dará a cada um de nós, mas ali viveremos eternamente com Ele. Então vale a pena.
Então, se nós for olhar, chega um momento que nós olhamos e falamos assim, nós não sofreu nada. Eu mesmo, se eu for falar assim que eu sofri para recompensar minha salvação, nada. Eu não sei dizer, não tem nada. Só misericórdia. Porque naquele tempo eles tinham que fazer com sua carne, lutar até que não sobrasse nem carne, destruísse tudo. Mas hoje não, hoje nós temos o Senhor, que é um rei, irmãos, que Ele está para livrar a sua igreja. Ele não está aqui para livrar a terra, como muitos pensam. Então Ele está reinando sobre tudo, mas o intento dele é a sua igreja, que Ele morreu por ela. Então, irmãos, não tem como nós olhar, as nossas forças nunca ia dar para chegar, porque Ele age espiritualmente para guardar a nossa alma, para um dia nós sair daqui. Um dia vai acabar essa respiração pesada aqui, vai acabar essa mente cansada, pesada. Até para sentir Deus aqui na terra é difícil, mas o Senhor é bom e Ele está preparando tudo para nós. Glória a Deus. Então nós aqui, a nossa vida aqui, ela é feita de processos, e em todos os processos nós temos que se humilhar, temos que estar no pó, na sua presença, nunca querer crescer. Se tem um que tem que crescer é o Senhor, mas nós não. Nós aqui nós tem que ser bem pequenininho, igual Davi lá, ninguém dava nada por ele, era um coitadinho. Davi não podia nem ser do exército de Israel, nem ser nem um soldado, porque Davi, irmãos, se for falar da vida de Davi aqui, só que Deus pegou ele e falou, vou mostrar que eu levanto e ponho para reinar. E é o lugar que Deus colocou Davi, né? Sem força. Da onde que tirou ele? É igual nós, olhamos para nós, não temos força, não temos nada, mas tem um que tem força e está lutando por nós. É o Rei da Glória, que falou, agora eu tomo toda a autoridade e vou reinar. E está reinando. Muitos não estão entendendo o seu reinado, mas Ele está reinando e está cuidando de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Então vamos somente confiar no Senhor, e Ele, com a sua mão forte, nos livrará de todo mal. Então que o nosso coração esteja todo colocado no Senhor, não deixar nada para outra coisa, somente para Ele. Porque se nós for olhar o dia a dia nosso, nós nem aqui não vem, né? Aí nós vamos olhar igual Gideão. Nós ouvimos tanta obra, contar tanta coisa, e aí, igual ele falou, mas se Deus é conosco, o que foi feito das maravilhas que Deus fez na vida dos nossos pais quando saíram do Egito? Então quer dizer, agora nós estamos nessa situação aqui, você vem falar que Deus é conosco ainda. Glória a Deus. Então o anjo mostrou para ele, e o sinal que ele pediu, o Senhor cumpriu. O Senhor foi lá e cumpriu no velo, quando o momento estava encharcado, a terra toda seca. No outro momento, o velo seco e a terra toda molhada. Então o Senhor vai passar molhando as nossas almas. O bom é nós confiar. Isso é gostoso, prazer de confiar. O Senhor vai regar as nossas almas, para nos dar alívio, descanso aqui para nós poder continuar a jornada. Então amanhã já nós podemos não estar mais dentro de um buraco malhando trigo. Amanhã, glória a Jesus, nós poderemos estar fazendo outra coisa. O buraco é abafado, irmãos, o vento não passa lá dentro. Não levava a paia para fora. Gideão ainda tinha que tirar toda a paia e jogando fora. Olha o trabalho, era dobrado. Sendo que ele estivesse lá no lugar alto,
malhava e jogava para cima, a paia ia tudo embora. E o trabalho reduzia muito. Então o que o Senhor vai fazer? Muita coisa que está querendo cansar nós na caminhada, o Senhor vai tirar. Gideão estava cansado. Gideão já não conseguia andar mais, cansou. Não tem jeito mais, Senhor. Como que vai? Se nós sair daqui, nós vai andar 10 metros, vai faltar alimento. Vão vir levar tudo e nós vai ficar sem condição de seguir e sem comer, e sem força para ir para frente. Cansa. Glória a Jesus. É tudo que o inferno quer fazer, cansar esse povo. Aleluia. Porque quando tira, irmãos, glória a Jesus, o nosso descanso, aí nós pasma. Aí nós não aguenta mais, mas o Senhor está vindo, irmãos, como tirou Gideão de dentro daquele buraco, vai tirar as nossas almas, aleluia, para nós se refrigerar, para nós descansar na presença de Deus, para nós ter força para andar. Está perto a chegada, está perto, está bem perto, bem próximo, aleluia. Então por isso que lança todos os cartuchos, para ver se cansa, ver se para. Mas o Senhor vem dar para nós um descanso, um renovo, e nós continuamos. Santo é o Senhor, esta é a palavra, os conselhos, Deus seja louvado. Amém.